Comemoramos hoje, irmãos, o Pentecostes e estamos também encerrando as nossas mensagens sobre a família, como fizemos durante o mês de maio. Sejam todos bem-vindos para o culto de adoração a Deus, estando em suas casas como família, pais, filhos. Todos sejam bem-vindos para juntos bendizer o nome do nosso Deus, o nosso Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos cantar do Inário, o hino número 224, a primeira e a terceira estrofes, Louva ao Senhor. Vamos louvar a Deus numa oração. Oremos. Deus eterno, ó Pai poderoso, nos colocamos agora na Tua presença. E fazemos assim porque o Senhor nos ama, o Senhor se revela a nós como o Deus cheio de bondade, e nas Tuas misericórdias nós nos aproximamos do Teu trono na mediação de Cristo Jesus, porque sabemos que Tu és o Deus que dirige, o Deus que sustenta a vida, e o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou para este serviço de adoração ao Teu nome. Queremos servir-te em adoração, mas queremos servir-te, ó Deus, com uma sinceridade profunda em nossos corações. Queremos, ó Senhor, expressar a nossa fé depositada em Ti, como o dom que recebemos das Tuas mãos dadivosas. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor tem nos conduzido em segurança neste período tão difícil que estamos vivendo, nesta pandemia. Como podemos conhecer neste período a Tua graça, a Tua bondade, na segurança que propicias àqueles que temem ao Teu nome? Louvamos-te, ó Deus, pela esperança viva que temos no Senhor, pela operosidade do Teu Espírito Santo em nosso viver.
como uma realidade do Pentecostes. Então somos-te, ó Pai, gratos e expressamos-te a nossa gratidão na manhã deste dia e pedimos, receba a nossa adoração, dirigindo o Senhor mesmo este culto com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, nutrindo os nossos corações com o alimento espiritual, para que a Tua Igreja seja mais fortalecida e o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário Hino 103, ó Divino Preceptor. A palavra de Deus nos diz em Romanos, na carta do apóstolo Paulo, no 8º capítulo, versos 14 a 16, como somos de fato filhos de Deus. E ele escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oremos. Rendemos-te graças, Senhor, porque em Teu favor, em Tua graça, o Senhor nos salvou e o Senhor nos tornou filhos, herdeiros no Senhor. Somos-te agradecidos por fazermos parte da família na fé, a fé em Cristo Jesus. E também somos-te gratos, ó Pai, por Tua provisão, porque pecamos e nesta provisão achamos o pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário por nossos erros e pecados hoje. Então suplicamos o Teu perdão mediante a nossa confissão como igreja na Tua presença. E pedimos, ajuda-nos a viver vida santa durante esta semana, a cada dia em nosso viver, que possamos ter um viver agradável a Ti,
dirigidos pela presença gloriosa do Teu Santo Espírito, que veio naquele Pentecoste e habitou conosco, estando em nós, para nos sustentar, nos orientar, nos dirigir à luz da Tua vontade. Receba a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário, o hino de número 107, a primeira estrofe. Irmãos, antes da exposição da palavra de Deus, nós vamos louvar ao Senhor ouvindo um dueto sobre o lar, cantado por nossas irmãs Suleide e Selma. Vamos ler a palavra de Deus para extrair dela as lições
neste momento de edificação espiritual, lendo Atos capítulo 2, de 1 a 4. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Passaram-se, irmãos, 10 dias entre a ascensão de Cristo até o Pentecostes, como estamos comemorando neste domingo. Mas o que os discípulos fizeram durante este período, 10 dias, entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes? Primeiro, eles mostraram obediência à instrução do Senhor Jesus, como está no capítulo 1 de Atos, no 4º versículo. E comendo com eles, escreveu Lucas assim, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E então, estando ali em Jerusalém, os discípulos depois fizeram a eleição de Matias para ocupar o lugar de Judas no colégio apostólico e seguiram, permanecendo em Jerusalém, esperando para receber a promessa, até a chegada do Pentecostes. Então, meus irmãos, o Pentecostes cristão é, na verdade, em nossa compreensão, o cumprimento dessa promessa de Deus. Promessa, primeiro, como podemos ver, promessa do derramamento do Espírito Santo. Encontramos a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Ora, sabemos que o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele tem todos os atributos divinos. Portanto, o Espírito Santo é eterno, de maneira que ele já existia no período que nós conhecemos na Bíblia como Antigo Testamento. Mesmo assim, os profetas anunciaram que Deus estaria concedendo uma difusão liberal do Espírito Santo, uma difusão nova, diferente, acessível a todos. Quando nós estudamos o profeta Isaías, nós o achamos falando sobre o cumprimento dessa promessa no tempo e na perspectiva profética. Então, Isaías é transportado para o tempo do Pentecostes para escrever, e ele proclama que o Espírito seria então derramado sobre nós. Lá do alto, no capítulo 32 da sua profecia,
ele faz menção dessa promessa e depois registra a promessa de Deus na sua profecia, no capítulo 44, no versículo 3º, ele escreve: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isto é o derramamento de forma abundante do Espírito Santo quando ele prega dizendo da palavra de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então Isaías, o profeta, já estava proclamando e assegurando ao povo de Deus o cumprimento dessa rica promessa da descida, a vinda, a presença do Espírito Santo de uma forma bem abundante. Joel é chamado por muitos de o profeta do Pentecostes. As suas palavras foram proferidas pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Temos aqui em Atos o discurso do apóstolo Pedro no dia do Pentecostes, e ele começou a explicar o que estava acontecendo, e ele vai buscar nas palavras de Joel, palavras proféticas, dizendo que o que estava acontecendo naquele dia já tinha sido anunciado pelo profeta Joel, que disse: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ora, irmãos, a presença do Espírito Santo conosco é o cumprimento dessa rica promessa de Deus. Não é uma criação da igreja, não é um evento de iniciativa do colégio apostólico, dos discípulos, não é uma criatividade do ser humano na igreja. Não, é o cumprimento da promessa de Deus, revelando o seu amor, a sua graça para conosco. Mas também podemos ver que o Pentecostes é o cumprimento da promessa que se cumpriu pela intercessão de Jesus. No Pentecostes foi o que aconteceu. Cumpriu-se a palavra de Cristo, estando com os seus discípulos, antes de ir à cruz do Calvário, preparando os discípulos para a sua ascensão e a continuidade da igreja. O Senhor Jesus falou com os discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus orou, Jesus intercedeu pela realização do Pentecostes cristão. Ele orou para que a igreja recebesse o Espírito Santo enviado pelo Pai, para permanecer efetivamente com o seu povo, a sua igreja.
O Espírito Santo é Deus, porque Jesus disse: e Ele vos dará outro Consolador. Outro aqui indica um outro igual da mesma natureza, igual no mesmo poder, igual da mesma substância, de maneira que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e Jesus o chamou de Consolador, isto é, aquele que permanece ao lado do cristão como ajudador, como encorajador, aquele que está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar, até mesmo acontecer a ascensão. Jesus estava falando com os discípulos sobre o quanto se tornara mais importante para os discípulos a sua ausência do que a sua presença, para a vinda do outro, o outro Consolador. E a grande maravilha é que o próprio Jesus disse nesta ocasião: não vos deixarei órfãos. O Pentecostes, então, marca a presença definitiva de Deus com o seu povo, porque Jesus também falou: a fim de que esteja para sempre convosco. Então, meus irmãos, o Pentecostes é o cumprimento da promessa de bênçãos para as famílias. Ser cheio do Espírito Santo deve ser o desejo de cada cristão que vive o cristianismo de maneira sincera, sendo honesto. Então, ser pleno, cheio do Espírito Santo, deve mesmo ser o desejo de cada cristão. Isso significa que a família cristã deve também ser uma família caracterizada pela plenitude do Espírito Santo. E nós perguntamos: mas onde estão as famílias cristãs e as suas sublimes aspirações? O que estamos, como famílias cristãs, priorizando como buscas em nossa vida para as pessoas queridas, em nossa casa, os membros da família? Onde está a família cristã? E onde estão as aspirações, os mais preciosos desejos da família cristã? Hoje, a família plena do Espírito Santo é uma família que não está, é certo, isenta de problemas familiares neste mundo, mas é uma família dirigida, uma família orientada pelo Espírito de Deus. E esta é a diferença. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, cujo texto fizemos a leitura: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Buscar a direção do Espírito Santo de Deus é, então, prova de que nós temos a certeza, de que andamos nesta certeza,
de que de fato pertencemos a Deus, mas como o Espírito de Deus nos dirige, como Ele nos guia. Neste contexto da orientação de Cristo aos discípulos, em João capítulo 14, no verso 13, o próprio Jesus também disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo vem com esta tarefa de ser para as famílias do povo de Deus, aquele que dá instrução, aquele que faz lembrar todos os ensinos de Cristo registrados no seu Evangelho, dando assim o entendimento. A família dirigida assim pelo Espírito Santo, logo é uma família que ama o estudo da palavra de Deus, juntamente com todos os seus membros, para crescer sob a direção, sob a instrução do Espírito Santo de Deus. É mais, é uma família encorajada, é uma família consolada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós comemoramos o Pentecostes como se fosse apenas um evento, um fato histórico, mas nos parece comemorar o Pentecostes, ficar aguardando a sua data, e alguns até perguntam: vai ter o culto de Pentecostes? Então parece que somente vendo o Pentecostes como um acontecimento registrado na história, mas um acontecimento vazio, um acontecimento destituído de bênçãos para a família hoje. Mas no Pentecostes, Deus enviou o Consolador para estar conosco todos os dias, em nós, para sempre. Por quê? Então, não crescermos mais, meus irmãos, nesse discernimento, através do estudo da palavra de Deus em nossas casas. Como está sendo pesado este desafio do que é conhecido por pandemia. Está sendo pesado a todas as famílias. Mas quanto podemos achar em Deus o consolo, o fortalecimento para a família diante desta dura, cruel experiência e diante de quaisquer outros desafios neste mundo. Então, queridos irmãos, olhemos para o Pentecostes, mas olhemos para o Pentecostes criando e vivendo o conceito real do que ele é, o cumprimento da rica promessa de Deus, de estar sempre conosco através do seu Espírito Santo. Olhemos para o Pentecostes, então, como a expressão da graça e da bondade de Deus para com a igreja e as famílias, todas as famílias que temem o seu nome. Que Deus nos ajude. Amém. Cantemos o hino de número 216, ó Santo Deus.
Chegando no final deste culto dirigido a Deus, que objetiva tão somente a glória de Deus, que recebe a nossa adoração. Nós vamos orar na certeza de que Deus também tem prazer em responder à oração do seu povo. Oremos. Eterno Deus, ó Pai Celestial, louvamos o Teu nome. Somos-te agradecidos porque Tu és o Deus fiel, poderoso, o Deus cuja palavra se cumpre. O Pentecostes é, na verdade, uma evidência da Tua fidelidade, é prova do Teu amor para conosco, porque ali o Senhor cumpriu a rica promessa, vindo então o Consolador, o Espírito Santo, para habitar conosco, habitar em nós, como a Tua palavra ensina, para nos dirigir, para nos conduzir à luz da Tua palavra. Somos-te agradecidos porque podemos assim compreender a sublimidade do Pentecostes. Mas queremos, ó Pai, rogar a Tua bênção sobre a Tua Igreja, as famílias da Tua Igreja, o Teu povo, dando-lhes, ó Senhor, a compreensão do que de fato é o Pentecostes, dando-lhes, ó Deus, o desejo de estudar a Tua palavra, que nos traz o ensino tão rico sobre o Pentecostes. Faz, ó Deus, com que as famílias do Teu povo possam crescer, cumprindo mais a Tua vontade pelo entendimento do Teu ensino sobre o Pentecostes. Assim, ó Deus, somos-te agradecidos pelas famílias, os lares, propriedades do Senhor. Louvamos-te, ó Pai, pela instituição maravilhosa da família. E oramos em favor de cada família neste momento, que em Teu poder, com a presença do Teu Espírito Santo, estejas, ó Senhor, preservando as famílias das astúcias deste mundo, que quer minar de forma sorrateira, com valores contrários à Tua palavra, para enfraquecer, para destruir as famílias. Conceda, ó Deus, a força, conceda, ó Pai, o entendimento, conceda, ó Deus, a preservação da família, porque a família é vontade do Senhor, é bênção para todos nós, os Teus filhos, a Tua Igreja. Também, ó Deus, oramos em favor daquelas famílias que ainda ignoram as Tuas dádivas e que permanecem longe de Cristo Jesus. Aquelas famílias que estão sofrendo, ou as famílias cristãs, as famílias que tiveram perdas de pessoas queridas, perdas causadas pela Covid-19, esse vírus que tem maltratado a tantos. Pedimos que estejas fortalecendo, abençoando, enchendo de coragem. E agora, nesta ocasião, quando os governos começam a falar sobre a retomada das atividades, numa forma própria, como estão colocando
Conceda, ó Deus, aos governos estaduais, municipais, ao governo federal, a tua direção, para que o povo possa ser preservado na vida e na saúde, e aqueles que não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador tenham a oportunidade de conhecer também que a vida de fato está em Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Em seu nome nós oramos agradecidos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, hoje e para sempre. Amém.